Olá, o Ser Empreendedor começa agora de uma forma diferente. Vou fazer uma audiodescrição. Tenho cabelos encaracolados, eles são com mechas loiras. Tô com um body que é uma blusa colorida, florida, né? Estou sentada aqui na mesa onde eu vou conversar pelo Zoom com os nossos convidados a partir de agora, que também vão fazer o que eu acabei de fazer. Sejam bem-vindos, Jefferson e Duda. Jefferson, fala você primeiro, seja bem-vindo. Obrigado, Mirna, pelo convite. Eu sou o Jefferson, sou um homem branco, tenho cabelo preto. No momento ele está amarrado em um coque em cima da cabeça. Tenho um projeto de barba também preta e olhos pretos. E estou com uma camiseta preta e um bolsinho na camiseta que tem algumas palmeiras brancas. Duda, seja bem-vinda. Muito obrigada, Mirna, pelo convite. Eu sou a Duda, sou uma mulher preta, tenho dreads, estou com brincos vermelhos, eu tenho um piercing no nariz e eu estou vestindo uma blusa florida, com flores roxas e beges e algumas pretas. Eu tenho uma parede branca no fundo e tenho um quadro com duas mulheres pretas e com um facão assim na mão para cima, e é isso. O nosso bate-papo é com o pessoal, é uma turma grande, nós estamos apenas com 2 representantes da agência Mandinga de Favela, que surgiu de um projeto formativo chamado Comunicaí, Agência de Comunicação Jovem, financiado pela Fundação FEAC, executado pelo Instituto Padre Haroldo aqui de Campinas, em parceria com o Centro de Referência da Juventude Quilombo Urbano, OMG, localizado no Jardim Monte Cristo, na cidade de Campinas. E é com eles que a gente bate um papo agora. Me conta então esse projeto que surgiu lá atrás, né, em uma oficina. Como vocês chegaram até essa oficina? Como vocês se conheceram? E quem é a agência Mandinga de Favela? Quem fala primeiro comigo? A agência ela foi um chamamento, né, para esse curso da FEAC. E nesse curso a gente tinha oficinas de áudio, de vídeo, fotografia e escrita. Foi para toda a região de Campinas, então foi bem bacana que teve o envolvimento de várias periferias nesse processo. Atualmente, a gente conta com 11 integrantes ativos na comissão de decisão da agência. Então, a agência é um coletivo, né? A gente trabalha de forma horizontal, então todo mundo toma as decisões e as responsabilidades de todo o processo. E foi bem bacana porque a gente pôde aprender sobre essas ferramentas que, às vezes, não são acessíveis nas quebradas, e teve acesso também a equipamentos do projeto, então foi bem bacana. E nesse processo a gente sentiu um pouco que a gente precisava ir além dessa formação e realmente colocar em prática tudo aquilo que a gente estava aprendendo e dando a voz da quebrada para o mundo. Então foi aí que surgiu, bem orgânico, assim, pelos jovens mesmo, a necessidade de criar a agência Mandinga de Favela. E você, Duda, como você chegou então ao projeto e decidiu ficar na agência? Foi muito nesse movimento que o Jeff comentou, Mirna, assim, na verdade, todos, né, todos da agência. Então, eu cheguei muito com vontade de aprender técnicas novas que eu ainda não trabalhava, né? Eu sou produtora cultural, mas eu não conhecia as técnicas de comunicação nesses formatos, né, que a gente trabalha hoje. Então, a partir de estarmos apresentados a esses formatos, a gente viu a necessidade mesmo de falar por nós, né, de ter uma voz periférica atuante e informativa, e que esse era um nicho muito importante e necessário nesse momento. Então, a agência se forma a partir dessa necessidade mesmo de com a periferia e com pessoas que também estão fora da periferia, né? A gente tem esse intuito. Agora, Jefferson, como foi encontrar, então, pessoas tão diferentes naquele contexto do curso e que, de repente, com vontades tão parecidas
para formar e formatar a agência de vocês? Eu acho que um detalhe bem importante de dizer, a gente fez a audiodescrição no começo, né? Eu sou uma pessoa deficiente visual, então eu sou cego total, já tenho quase 3 anos, e para mim foi uma coisa incrível, assim, esse projeto, porque eu moro aqui no Parque Osiel, na região do Monte Cristo, aqui onde fica o Quilombo Urbano, e eu estava passando por aquele momento da perca da visão e tal. Eu sou formado em comunicação social também, então já era uma vontade minha trazer tudo aquilo que eu aprendi na faculdade, que eu tive essa oportunidade de acessar para dentro da comunidade que eu vivia e podendo atingir outras comunidades também, que foi o caso que aconteceu. Então, eu entrei ali bem aberto mesmo e com vontade de aprender e também poder compartilhar com o pessoal o que eu tinha aprendido. Então, acho que eu vim muito desse movimento, assim, de esperar muito e de me dedicar muito à agência, assim como eu acho que todos da agência fizeram no começo. Ô Jefferson, a gente falou aí da audiodescrição, que na verdade é minha primeira experiência, né, dessa forma, a TV Câmara, que inclusive o nosso programa o Ser Empreendedor tem aí a interpretação em Libras, então o nosso telespectador que é surdo, ele também tem acesso, e a gente tem que cada vez pensar nessa comunicação mais inclusiva, né, Duda? Exatamente, exatamente. Era justamente isso que eu ia comentar. Essa diversidade, na verdade, ela nos fortaleceu, né? Porque, por exemplo, cada um traz a sua questão, cada pessoa traz a sua história em específico, né? E dentro da agência a gente tenta unir todas essas vozes para conseguir comunicar muito mais. Então, conseguir com pessoas pretas, nós conseguimos ter muito mais acesso a debates antirracistas, questões que são pautadas à racialidade dentro do Brasil, questões de acessibilidade, como o Jeff trouxe, né? Então, a acessibilidade não foi um obstáculo, ela foi o nosso caminho, né? A gente conseguiu justamente construir a agência nesse formato por ter tantas pessoas diferentes. Então, acho que esse é um dos mais diferenciais ainda que a agência carrega. E essa facilidade em falar com diversas línguas, né? Então, a gente consegue dialogar com a população LGBTQI, a gente tem acesso a informações acerca da acessibilidade, né? Lógico que a gente está sempre estudando, né, para aprender muito mais. Então, são diferenças que fazem a soma no final dessa conta aí. De um projeto da FEAC para abertura de um negócio próprio, desses 11 membros aí ativos atualmente, eu queria que vocês pensassem em que momento que vocês perceberam que aquele aprendizado era algo que vocês poderiam trazer como um negócio e formatar. Inclusive vocês conseguiram um aporte da FEAC, hoje estão incubados. Eu queria que vocês falassem desse momento em que a agência passa e que passou desde o ano passado, a gente teve aí e ainda está vivendo a pandemia. Fala um pouquinho desse contexto para nós, Jefferson. Então, acho bem interessante a gente falar de 2020, né? Que foi aquele apocalipse que a gente ainda está vivendo e tem que se cuidar, tem que tentar ficar em casa. Eu sei que na quebrada é difícil ficar em casa, mas é uma coisa que a gente precisa muito se esforçar para que isso acabe. Em 2020, a gente tinha todo um planejamento para executar como agência, né? Seria o nosso primeiro ano ali como um negócio mesmo, tentando colocar a agência como uma empresa social, uma empresa de impacto social. E a gente teve isso interrompido por conta da pandemia, e eu acho que é uma realidade de muitas pessoas, assim, principalmente na quebrada. Aí a gente pensou, beleza, a gente está nesse momento, então a gente precisa que as informações corretas cheguem na quebrada. Então a gente criou uma pesquisa de sensação para entender, beleza, como que a quebrada está se sentindo ali. A gente sabe que o índice de desemprego está caindo, a gente sabe que tem muita pessoa passando fome na quebrada, mas como que elas estão se sentindo? Como está o psicológico da quebrada nesse momento? Aí, a partir dessa pesquisa, a gente começou a criar vários conteúdos relacionados à pandemia. Isso de forma independente ainda ou já sob supervisão da FEAC?
O começo foi de forma independente, depois a FEAC ela veio com um aporte para a gente desenvolver isso daí de abril até outubro. Sim. Então, a questão da pesquisa, todo esse rolê que a gente fez antes, foi bem de forma independente mesmo, uma necessidade que surgiu de dentro da agência. E a partir do momento que vocês começaram a atuar com esses conteúdos, conta um pouquinho melhor para a gente. Então, a gente começou a trazer esses conteúdos, a FEAC achou interessante, aí começou a apoiar a gente nesse processo, e em meados ali de outubro, setembro, outubro, a FEAC lançou a campanha Não Se Cale e convidou a agência para fazer parte desse processo da campanha, criando mecanismos para que essa campanha chegasse dentro das quebradas. Então, a gente conseguiu elaborar uma estratégia de comunicação envolvendo carro de som, envolvendo lambes nos muros das comunidades, trazendo a representatividade da comunidade. Então, os modelos que a gente escolheu foram modelos da quebrada. Então, a gente pegou e criou todo esse processo, falando sobre racismo, falando sobre o protocolo Covid, para as pessoas ficarem em casa, se protegerem e tentarem cumprir esse protocolo. A gente trouxe a questão do emprego também. Então, foi uma campanha bem bacana, que eu acho que ali a gente falou assim, realmente bateu o selo aqui de que a gente pode ser uma empresa de impacto social e a gente já faz isso sem receber nada. Então, recebendo, a gente consegue fazer muito mais ainda. Duda, e como foi isso para você? Então, nós conseguimos nos espelhar em outras agências que trabalhavam nesse formato que a gente gostaria, que a gente se aproximava, né? Mais um pouco. Que eram agências de comunicação populares, periféricas, né? Em outras cidades do Brasil, também localizadas dentro da periferia, e fazendo um trabalho muito parecido, com um público-alvo bem parecido do que a gente tinha também, né? Então, esse foi um momento de conhecer, se espelhar e entender também o que a gente queria construir como a agência. E entendendo que sim, era possível rentabilizar todos os trabalhadores, todos os trabalhos, né? Que a gente tivesse dali para frente. Jefferson, 2021, em que momento a agência está? Atualmente, a gente recebeu o convite da FEAC e da Casa Hacker, né, da instituição Casa Hacker, para participar de um processo de incubação, então chama Laboratório de Impacto Social, e atualmente a gente está nesse processo até junho, de realmente aprender quais são esses mecanismos para a gente tornar a agência realmente sustentável, porque até então a gente fazia isso muito de forma empírica. Então a gente ia sentindo, ia fazendo, ia sentindo, ia fazendo. Agora a gente está tendo todo esse conteúdo bem extenso, bem vasto, sobre comunicação, comunicação periférica, comunicação não periférica, que eu acho que é super importante também a gente entender o que está fora da quebrada para a gente também se apropriar desse conteúdo. Então, a gente está nesse processo de entender qual que é o caminho que a agência vai seguir. Atualmente, a gente tem 2 braços, né? A gente tem a parte de comunicação, que a gente cria campanhas, cria peças, cria produtos de áudio, vídeo, escrita, mídias sociais, todos os produtos de uma agência. E a gente tem o nosso braço de educação também. Então, o bacana que aconteceu também em 2020, que eu acho que foi uma chavinha para a gente, foi ter participado de podcast no Sesc Campinas. Então, acho que aí a gente falou, a gente está indo nos 2 caminhos certos, porque a gente foi convidado para fazer a campanha e a gente foi convidado para dar essa oficina no Sesc, porque a gente já tinha um projeto que chama Empoeme-se, que a gente trouxe também na pandemia para trazer um pouco de poesia diária para as pessoas nesse ano tão difícil. Então, a gente produziu mais de 360 podcasts, a gente soltava um por dia durante todo o ano de 2020. Está disponível lá no nosso site, nas nossas redes, e se alguém quiser acompanhar. Gotas de poesia na lama do dia a dia. Eu voaria se não tivesse sido criado em uma gaiola, e acreditado toda a minha vida que voar era uma doença. Então adoeci e aprendi que a doença estava nas pessoas, não em mim.
Mas aí agora a gente está nesse processo mesmo de entender qual que é esse caminho e o que a gente precisa para realmente tornar a agência um negócio sustentável e de impacto social. Olha, você que está assistindo, está aparecendo aí o site deles, tem rede social também, tem todos os endereços aí. E a minha pergunta final para cada um é o seguinte, Duda, a gente consegue dizer que, até porque a gente vem desse cenário, que com certeza a juventude também é impactada de desemprego no nosso país, uma série de coisas, que dá para independente, né, principalmente para o público da periferia, para o jovem da periferia, pensar que é possível sim empreender? Com certeza, com certeza. Na verdade, todo jovem de periferia já empreende e não sabe, né? Porque se movimentar, se sustentar, se manter, é uma forma de empreender. Às vezes a gente está dentro de uma empresa e às vezes a gente faz isso de forma autônoma, né? Então, na verdade, esse movimento de empreender, ele já está dentro da gente, né? A gente só escolhe em qual momento, em qual área e qual forma a gente vai atuar nisso, assim. Mas, na verdade, o empreendedorismo já está muito mais intrínseco na favela do que a gente imagina, que a gente não liga o ato de vender alguma coisa para levantar uma grana para pagar aquelas contas ou para comprar algo que você está afim, a gente não liga esses movimentos ao empreendedorismo, né? Mas, na verdade, se sustentar, se manter vivo, forte, já é um movimento de empreendedorismo. Tá certo. Então, Duda, eu agradeço a sua participação. Jeff, para você. Eu acho que a Duda, ela disse tudo, assim, que a gente sente. Eu acho que a agência está bem sincronizada em tudo, assim. Apesar das nossas diferenças de causas, de projetos pessoais, a gente está bem ligado ali. Eu só quero dizer que a Quebrada não só pode, mas deve empreender. Eu não digo só empreender um negócio, mas empreender na sua vida pessoal mesmo. Então, ser um empreendedor pessoal, saber se vender, saber se colocar, saber que não é porque a gente está na quebrada, que a gente está na margem ali da sociedade, que a gente não pode fazer algo. Então, eu acho que a agência está aí para trazer essa referência, para dar essa visão mesmo para a quebrada, vamos fazer, vamos lá. Se a gente puder ajudar, a gente ajuda, se a gente puder articular, a gente articula, se a gente puder te conectar com alguém que possa te ajudar, a gente vai fazer isso, porque eu acho que o grande objetivo da agência realmente é que a quebrada vença. E vocês usaram um caminho muito legal, a educação também, né? Sim, eu levo isso para mim, assim, né? Eu fui bolsista, então eu fiz faculdade, mas não tinha grana para pagar a faculdade também, então eu sei o quão é difícil a gente acessar uma educação de qualidade. Então, eu quero que daqui para frente, assim, na minha vida, eu consiga, pelo menos num papel de formiguinha, com a agência, pessoalmente, de levar esse conhecimento à frente. Olha, infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu espero que vocês possam voltar aqui contar sobre novos projetos, a gente falar de como essa comunicação periférica tem transformado a vida das pessoas, não só através, claro, de um projeto de comunicação, mas também através da educação, caminhos importantíssimos que vocês encontraram para mudar muitos paradigmas no que diz respeito àquele empreendedor da periferia, não só de Campinas, mas do Brasil, e nesse momento em que muita gente está se perguntando, olha, o que eu vou fazer do meu futuro num contexto de pandemia. Histórias como a de vocês traz aí mostra que tem luz ainda e muita luz para a gente poder pensar numa juventude sadia, numa juventude que precisa muitas vezes se unir e muitas vezes precisa de oportunidades como essa do projeto da FEAC para mostrar a que veio. Eu agradeço muito a participação de vocês. A gente que agradece. Muito obrigada. E fica o convite também para os jovens que quiserem conhecer a agência.
Tá certo? Então fica aqui o nosso convite. Hoje a gente teve um pouquinho aí, internet é isso, né, gente? Às vezes o sinal não tá muito bom, mas a gente conseguiu aí trazer o conteúdo que a Duda e o Jeff mostraram para nós num contexto de 11 jovens que participam da agência Mandinga de Favela. E daqui a pouco a gente volta detalhando um pouco mais sobre como é empreender na juventude. Aí no terceiro setor a gente vai falar com uma representante da FEAC que está à frente desse projeto. Não saia daí que o Ser Empreendedor volta já já. Segundo bloco do Ser Empreendedor, e a gente continua falando sobre empreender na juventude. Agora o nosso bate-papo é com a Tatiane Zamay, que é líder do programa Juventudes da Fundação FEAC. E como a gente fez no primeiro bloco, eu vou pedir para a Tati fazer a audiodescrição dela. Tati, seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde a todos. Meu nome é Tatiane Zamay. Eu tenho cabelos cacheados, um pouco abaixo do ombro, da altura do ombro, os olhos castanhos, estou com uns brincos compridos, um pouco grandes. Sou negra de pele clara e acho que estou atrás de mim uma parede branca com 3 quadros aqui. Eu vou reforçar também, olha, sou a Mirna, tenho cabelos encaracolados também, cabelos cacheados. Tenho os cabelos perto do ombro, estou com uma blusa florida e atrás de mim o nosso estúdio é preto. Estou sentada e tenho uma mesa logo à minha frente. Converso com a Tatiane agora através do Zoom, que é uma plataforma digital, e ela está aqui, o meu contato com ela é pela TV. Tatiane, me conte melhor, a gente falou aí do exemplo, né, da agência Mandinga de Favela, mas me fala de uma forma geral o que é o Programa Juventudes. O Programa Juventudes da FEAC, ele teve início em 2018. Naquela época nós tínhamos aproximadamente 3 projetos e ele começou a se configurar a partir do movimento dos jovens e desses 3 projetos ali. A partir desse momento nós com uma rede aí de parceiros, né? Nós não desenvolvemos projetos próprios, nós temos uma rede de parceiros, organizações sociais, coletivos jovens, grupos, e aí nós começamos a nos diferenciar ali dentro do programa de juventudes por 3 eixos de atuação. Então hoje nós temos programas que eles atuam no mundo do trabalho, a gente tem o eixo de participação social e política, e a gente tem um eixo de autoproteção e redução de comportamento de risco, que aí são temáticas mais voltadas para o autocuidado, prevenção à gravidez, questões de gênero, masculinidades, entre outras. Então, a partir disso, o programa ele veio se constituindo dentro desses 3 eixos. Nós temos diferentes projetos em várias áreas e regiões aqui de Campinas e que abarcam aí jovens de 15 a 29 anos. O que a gente tem como premissa dentro do programa, que é algo muito importante, é sempre a construção com os jovens, nunca para os jovens. Então, tudo que a gente tem feito é com a presença deles e sempre ao máximo nos esforçando para construir a partir daquilo que eles nos trazem, do desejo que os jovens nos trazem, suas necessidades. E como surgiu o Comunicaí? O Comunicaí ele começou em 2019. Então, a gente, nessa busca de encontrar jovens para além das organizações sociais, porque juventudes estão em todos os espaços, né? Então, como que a gente pode buscar outras alternativas de dialogar com jovens, especialmente jovens em região periférica, né? Então, em 2019, a gente fez uma parceria com o Instituto Padre Haroldo e o Quilombo Urbano, que fica lá, a sua sede é lá no Parque Osiel, do Quilombo Urbano, e a gente pensou um projeto que pudesse abarcar aí aspectos de comunicação, trazer ferramentas para jovens que tivessem o interesse de se comunicar, de se aperfeiçoar nessa área, que não necessariamente já tivessem contato com comunicação, mas já tivessem um desejo por essa área. E aí a gente começou esse projeto ali naquele lugar, fizemos um processo de inscrição, muitos jovens passaram por um processo formativo ali, aprenderam conteúdos audiovisuais, gráficos, com esse pessoal ali naquele espaço. A partir desse primeiro percurso é que surgiu
dentro desse projeto Comunicaí, a agência Mandinga de Favela. Tatiane, desde o começo, vocês já pensavam no formato empreendedorismo ou foi no percurso que vocês viram que tem como pensar que esse jovem da periferia tem como empreender? Na verdade, a gente pensou desde o início, mas nós não tínhamos certeza que isso ia acontecer, né? Como lidar com jovens depende muito ali a partir do movimento que eles trazem. A gente primeiro sabia que a gente tinha que fornecer ferramentas para que depois desse processo pudesse haver possibilidades aí de empreender de uma maneira qualificada, não só por necessidade de sobrevivência, mas por desejo, vontade, oportunidade. Então, a gente já tinha isso em mente desde o começo, promover essa mobilidade social a partir da educação ali, da comunicação, mas a gente não tinha certeza que esse desejo ia emergir aí a partir desses jovens. Quando a gente fala no Laboratório de Impacto Social, ele é esse novo momento em 2021, é isso? Exatamente. A gente teve um momento que a gente teve que adiar, a nossa intenção era fazer isso em 2020, por conta da pandemia e tudo que aconteceu, nós tivemos que fazer uma correção de rota e pensar novas estratégias. Então, a agência Mandinga de Favela, ela se voltou para contribuir em toda a comunicação da pandemia. Nós conseguimos trabalhar alguns aspectos de desenvolvimento e sustentabilidade com eles, pensando aí na agência, né? Mas a gente teve que se voltar para esse momento de pandemia. Agora, em 2021, a gente retomou essa questão de consolidá-los como uma agência gerida por jovens, sustentável, como um negócio social de fato, né? Com fins econômicos. E aí que entrou a Casa Hacker nesse sentido desse processo de incubação com jovens. Inclusive a gente tem aqui, olha, o depoimento da Ana Paula Cunha, que é a gestora, né, para falar desse impacto social e como tem sido para ela trabalhar com esses jovens da agência Mandinga de Favela. Acompanha aí. O Laboratório de Impacto Social, ele é uma iniciativa da Casa Hacker em parceria com a Fundação FEAC e tem por objetivo incubar negócios de impacto social promovidos por jovens das periferias de Campinas. Para que a gente pudesse iniciar os trabalhos, foi escolhida a agência Mandinga de Favela, com quem a gente vai trabalhar agora por 6 meses, para o desenvolvimento de competências empreendedoras e de habilidades socioemocionais requisitadas para o contexto atual que a gente está vivendo. O trabalho ele se iniciou com uma imersão, agora no mês de fevereiro, onde a gente trouxe as primeiras noções para que eles possam realizar um plano de negócios consistente, consciente, focado no propósito da agência, né? E que a partir disso a gente possa junto criar uma jornada de aprendizado, né? Para que a agência ela consiga chegar ao final desse trabalho com uma clareza de como realizar, né, como dar continuidade do seu negócio de forma autogerida e sustentável. É o objetivo buscar a profissionalização desse grupo de jovens e o crescimento, né, dessa agência, que já tem um trabalho sólido nas periferias da nossa cidade. E agora eu estou de volta aqui com a Tatiane, depois que a gente ouviu esse depoimento da Ana Paula. Tati, quando a gente pensa nesse modelo que está sendo construído com os jovens da agência Mandinga de Favela, é um modelo que dá para ser replicado ou que dá para tirar dessa experiência para incentivar outros jovens a empreender, principalmente o jovem de periferia? Para nós é um modelo que está trazendo, na verdade, muitos aprendizados, né, e necessidades ali de correção de rota e refletir como a gente atua com um jovem em situação, né, de vulnerabilidade ou um jovem que reside nas periferias, e a gente entende que ele é um modelo super replicável, que é possível, não tem um custo alto, então a gente consegue desenvolver aí com outros jovens essas questões, né? Quando a gente olha para um jovem que tem habilidades e desejos e não tem ferramentas para empreender, é necessário que ele tenha esse impulsionamento.
E esse impulsionamento aí a partir das organizações sociais é algo que é viável e que é possível. Muitas vezes as organizações sociais, elas têm possibilidades também econômicas, quando a gente fala ali do capital semente, do acesso ao crédito, mas mesmo que muitas vezes isso não seja possível, o fato de ter um local, uma sede, um apoio, de você poder fornecer ferramentas para que esse jovem possa, de fato, empreender, é super importante e acho que necessário, né? Os meninos contaram, inclusive no bloco anterior, que eles chegaram justamente para, olha, vamos trabalhar comunicação, e no meio desse processo eles perceberam, não, nós podemos ser também uma empresa, né? Nós podemos gerir, nós podemos nos sustentar. Isso acontece com grande parte, e existe essa expectativa da FEAC no sentido de promover aí as competências empreendedoras desses jovens? Sim, para nós existe um grande obstáculo dentro aí do cenário com o jovem periférico, que é a questão da autoestima. Muitas vezes esse jovem tem muita potência, tem habilidades, tem perfil para desenvolver vários projetos, mas a questão da autoestima é uma barreira. Então, quando a gente começa a trabalhar essas ferramentas, tanto ferramentas técnicas, quanto ali de gerência, né, de sustentabilidade do espaço, de como eu lido com o empreendimento no modelo técnico, trabalhar essas competências também em um caráter socioemocional, para que esse jovem possa se identificar nesse lugar de potência, né, não só daquele que recebe, mas daquele que pode ofertar, é super importante. E para a FEAC, dentro do programa Juventude, de outros programas, poder ofertar isso é muito importante e está no centro ali do nosso trabalho. A gente tem, inclusive, um estudo da própria FEAC que fala sobre a questão do aumento da vulnerabilidade em decorrência da pandemia da Covid-19, né? É um estudo bem amplo que fala desse impacto. Então, e de certa forma, não tem como dizer que não impactou esse jovem também que vive na periferia, em que a mãe, que às vezes era uma diarista, em que o pai que vendia algo, né, reciclável, por conta de toda essa questão, acabou perdendo aí boa parte da sua renda. E até outros profissionais que a gente tem aí demissões que aconteceram durante todo 2020. Neste cenário, é possível a gente pensar, a gente está falando do Comunicaí, mas existem outras potências e outras competências que também dá para trabalhar nesse sentido, para superar esse momento de vulnerabilidade extrema? É um momento que é essencial a gente pensar nisso, né? Nessas novas configurações do trabalho. A gente tem uma preocupação muito grande em que essas novas configurações, elas não gerem precarização. A gente sabe que os jovens da periferia, a população periférica, ela tem uma iniciativa muito do empreender por sobrevivência, por necessidade de existência. E a gente entende que, enquanto FEAC, que fornecer essas ferramentas para esses jovens, para que eles saiam desse lugar aí do existir, do sonhar, da capacidade, são importantes, né? Então, a gente tem outros projetos que abarcam aí a questão do empreendedorismo, né? Eu, enquanto líder do programa Juventude, nós estamos com essa incubação nesse momento específica, né, com esses jovens, mas nós temos outros programas na FEAC, como, por exemplo, o desenvolvimento local, que ele tem um projeto que se chama Tempo de Empreender. E aí esse projeto é um projeto que tem um curso dentro dele que se chama Quero Empreender, que é exatamente para um jovem, né, não se restringe ao público jovem, mas o foco é o público jovem, para pessoas que têm desejo de começar algum negócio, tem algum sonho, desejo de começar algo, e esse curso ele dá ferramentas para que essas pessoas possam aí começar a estruturar esse desejo, esse sonho e essa necessidade no momento de crise em que muitos perderam o emprego, enfim, e também a gente identifica isso como uma potência para o próprio território, para o desenvolvimento local, né? Quando ali existe uma potência no sentido do negócio, toda a população daquele entorno também se beneficia, né? No caso de algum jovem que esteja nos assistindo e que queira participar de algum projeto, ele deve procurar alguma organização social mais perto da sua casa, ele pode procurar diretamente a FEAC. Como é o mecanismo para esse jovem chegar até a FEAC? A gente indica que ele acompanhe as redes sociais, né, da própria FEAC. Lá, sempre que a gente tem um projeto novo, as redes sociais a gente divulga por lá, como, por exemplo, o Tempo de Empreender, a gente tem, é só acessar lá www.tempodeempreender.org.br
ele pode fazer a inscrição, ver quais são os critérios de participação, o que ele precisa para participar. Então, o site ele é alimentado constantemente. Algumas organizações sociais parceiras, elas também divulgam, mas como são muitas, a gente acaba concentrando ali também um tipo de divulgação que possa ser um pouco mais viável, né? Um canal só para que todos possam ter acesso. Mas as organizações sociais também dos territórios estão de portas abertas e o jovem, tendo interesse, ele pode acessá-las, que elas vão conseguir também ofertar aí esse conteúdo informativo. Você fala bastante, claro que quem não conhece a FEAC, está nos assistindo, é a Federação das Entidades Assistenciais de Campinas, tem uma longa história na nossa cidade, uma história muito bonita, que você pode entrar no site da FEAC, feac.org.br, também acompanhar a história toda de N projetos que existem. Mas você sempre fala dessa questão, queria que no terceiro setor, e em especial, né, no nosso aqui que a gente fala de empreendedorismo, parceria é essencial, Tatiane? É essencial. Parceria, formação de redes. Ninguém tem a solução de um problema sozinho, né? Ninguém tem problemas tão complexos quanto esses que a gente enfrenta, agravados agora com a pandemia. É impossível você resolver tudo sozinho, né? Nós somos, enquanto FEAC, mais um ator dentro desse movimento. Então, estar junto com outras organizações da sociedade civil, com o poder público, com as suas diversas secretarias, com grupos de jovens, coletivos, lideranças locais, enfim, com a própria comunidade, o público que a gente atende, a solução muitas vezes está lá com eles, né? A gente tem que oferecer espaços de escuta e de problematização para que essas soluções possam emergir, né? Dentro das próprias comunidades existem muito saber. Então, para resolver problemas complexos, a gente precisa que todo mundo venha junto com a gente, né? Nós somos mais um ator dentro desse cenário todo. Você mencionou duas coisas que eu acho importantíssimas. Primeiro, a questão da autoestima desse jovem da periferia, e a segunda, tem muito saber, mas muitas vezes nem ele sabe do potencial dele. Como que é possível a gente pensar na verdade, reverter, virar essa chavinha desse jovem que às vezes pensa até em empreender por necessidade e fala, eu vou fazer qualquer coisa só para ajudar em casa, ou para comprar meu tênis, ou para pagar meu estudo, mas que ele pode pensar além daquilo que até então foi ensinado para ele, que é a única possibilidade que ele tem. Olha, você pode ir até aqui, mas que isso não é para você, é para um jovem da classe média alta. Como que a FEAC pode trabalhar e como vocês trabalham nesse sentido? Na verdade, uma vez eu ouvi de uma psicóloga que trabalhava comigo que existem várias chaves, né? Mas as chaves mesmo estão dentro de nós, não tem como eu pegar a minha chave e querer abrir da outra pessoa. Então, é um processo que é um processo longo. Ele acontece ali dentro de cada um dos projetos, cada projeto tem a sua metodologia para trabalhar isso com os jovens, né? A questão da autoestima e de outras competências ali socioemocionais, ela vem junto com a bagagem técnica, né? E cada jovem também, a gente entende que de acordo com o perfil desse jovem, a trajetória de vida que ele tem, as possibilidades de acesso que ele já teve, isso acontece em momentos diferentes. Então, os projetos, a gente entende também, e a gente vem aprendendo isso ao longo do caminho, que os projetos, eles não são um tiro curto. Os projetos, eles têm que ter continuidade. Se a gente quer pensar em transformações, de fato, nas vidas das pessoas, nas comunidades, a gente tem que pensar em ciclos completos de atuação. E ciclos completos, eles levam tempo. Então, muitas vezes, a gente tem que ir por etapas. E a gente vai superando desafio a desafio com esses jovens, para que, num determinado momento, essas chaves possam ir virando. E isso acontece em momentos diferentes. Muitas vezes pode ser que num projeto não aconteceu, porque talvez o tempo tenha sido insuficiente. Não é que aquele jovem não vai chegar. São jovens em tempos e perfis diferentes. Então, a gente precisa ir por etapas, superando cada um dos desafios, porque a gente entende que é possível chegar. Então, isso é muito importante para a gente também. Tatiane Zamay, líder do programa Juventudes da Fundação FEAC, muito obrigada pela sua participação e fica aqui já o convite para um próximo programa para trazer novos projetos, novos casos aqui de sucesso que vocês, a FEAC, trabalham tão arduamente para, como você disse, transformando a vida das pessoas no dia a dia. Obrigada, a gente está sempre à disposição para trocar, conversar. Para nós é um privilégio
ter essa representação aqui hoje, e a gente tem muito trabalho pela frente, né? Muitas coisas estão acontecendo e a gente agradece o privilégio de poder participar aqui com vocês. Olha, e com esse bate-papo gostoso que a gente teve aqui com a Tatiane, a gente encerra o Ser Empreendedor de hoje, que falou aí da juventude, desse olhar, né, do empreendimento, de impacto social, principalmente para esse público da juventude, que hoje também é uma parcela importante de desempregados no nosso país e que dá sim para mudar muita coisa. E assim o Ser Empreendedor fica por aqui. Até um próximo programa.